O que o senhor acha das igrejas na Europa que estão virando boate? O senhor acha que aqui no Brasil é perigo acontecer isso? Perigo? Nós estamos caminhando a passos largos para isso. Meu Deus. Você vê que tem igrejas hoje aqui no Brasil que tá botando música secular dentro da igreja. A santidade não está sendo mais pregada dentro das congregações porque diz que se puxar muito, apertar muito o jovem, ele se afasta. A Igreja de Cristo nunca precisou imitar o mundo para ganhar o mundo, mas ele fazia a diferença do mundo para ganhar o mundo. Hoje está sendo totalmente ao contrário. Não se pode bater em certos tipos de assuntos, porque se você falar sobre aquele assunto, alguém sai e não volta nunca mais. E a realidade, se nós que já temos um contato, pegamos uma geração anterior da nossa, que tinha um temor de Deus muito maior do que o nosso, as pessoas tinham até medo que ia falar a respeito da palavra de Deus. Sim. Você vê que antigamente as pessoas tinham medo, ia num culto pentecostal, as pessoas tinham medo, porque sabia que ali Deus falava e Deus revelava pecado, adultério, o que fosse. Sim. Eu vim de uma igreja que diversas vezes o pastor mandava trancar a porta da igreja. Então, quando ele falava, fecha a porta, eu já começava assim, o que eu fiz de errado? Até pecado futuro eu já pedia perdão, porque eu sabia que Deus ia falar. O problema é que hoje as lideranças em si, eles não batem tanto nessa tecla de santidade porque com medo de perder aquela pessoa. Sim. E se nós não doutrinarmos essas futuras gerações que estão chegando agora, passar o temor de Deus, os princípios bíblicos, porque os princípios hoje, meus irmãos, ele está sendo comprado pelo dinheiro. Meu Deus. Os princípios bíblicos estão sendo comprados com o dinheiro. De que forma? Isso daqui é pecado, mas é pecado até quando eu não dou um dinheiro bom para a igreja. Depois que eu pagar, aquilo dali não vira mais pecado. Então, os princípios bíblicos estão sendo comprados com dinheiro. Eu vi uma reportagem de um pastor lá da Inglaterra dizendo que o maior erro deles foi não soube doutrinar as futuras gerações. E, na realidade, o meu filho, que tem 7 anos, os meus filhos, né, do coração, se eu não passar o temor de Deus, o que eu aprendi lá atrás para eles vão ouvir de quem? Eles vão aprender de que forma? Porque hoje, irmão, não me leve a mal, mas tem muitos lugares que eu aconselho os jovens da minha igreja a não irem. Por que eu aconselho não irem? Porque vai ver o que lá? Prostituição. O camarada acaba de cantar e daqui a pouco está lá na porta se prostituindo. Pessoas que não têm mais temor nenhum, reverência, culto, acabou há muito tempo. E quando você encontra uma igreja que fala sobre isso, reverência, liturgia, horário de culto, que hoje em dia é um problema muito sério, alguém chegar no horário no culto, né? É verdade. Lá na igreja tem um período de oração de joelho, que a maioria só chega depois da oração. E quem chega no período da oração fica sentado, não ajoelha para orar, mas fica ali, às vezes, até mexendo no telefone e batendo papo. Então você vê que quando você encontra uma igreja que está falando sobre santidade, horário, disciplina, porque na realidade quem não gosta de disciplina não serve para servir a Deus, porque servir a Deus é disciplina. Aleluia. Sim. A gente sabe disso. Aqui tem militar, sabe do que eu estou falando. Servir a Deus é disciplina, é horário, é ordem, é modo de vida, é uma liturgia de vida totalmente diferente. Então, quando você encontra uma igreja que começa a falar sobre isso, ela é considerada uma igreja antiquada, é uma igreja que ficou no passado, uma igreja que não evoluiu. E, na realidade, foi como eu comentei aqui, eu não estou falando de extremismo. Sim. Extremismo é uma coisa. Eu cresci na igreja do roupão, né? Eu tenho até uma sequela até hoje. Eu não consigo usar uma camisa só, eu uso 2. Mas eu cresci na igreja do roupão. E na igreja do roupão a gente não podia ver televisão. A gente não comia carne de porco. A gente não comia peixe sem escama. A gente não usava roupa preta. E uma série de coisas. Que na realidade, quando você vai estudar a Bíblia, você vai amadurecendo, você vê que aquilo dali não é nada bíblico, aquilo dali é um texto tirado de contexto que a pessoa aplicou na igreja achando que era o certo. Mas uma coisa nós não podemos negar é que aquela geração buscava a Deus. Uma vez eu ouvi uma pregação falando que quando o diabo não consegue nos parar, ele tenta nos distrair.
E isso é a maior verdade que existe. Porque você vê que dentro da igreja hoje tem muitas pessoas que estão distraídas dentro da igreja. Ele já não ora mais, ele não tem uma devocional todo dia pela manhã, ele não tem um tempo com Deus porque ele está distraído dentro da igreja.